Bom, boa noite. Estamos na reta final dessa passagem do capítulo 16, né? Hoje é o penúltimo versículo da passagem. Na semana que vem, ela se conclui, ela se encerra possivelmente, né? Digo sempre possivelmente, porque vocês sabem, se render a massa, né? Não tem jeito, a gente tem que deixar para uma outra semana. Mas no programa da espiritualidade parece que a semana que vem a gente encerra essa reunião, né? Esse DR que Jesus tem com o colégio apostólico, com os 12 discípulos, né, mais próximos dele. Eu digo um DR porque é uma discussão sobre a relação que havia ali de mestre e discípulo, no momento em que se aproxima o momento de promoção dos discípulos à condição de apóstolos. É importante frisar isso, né? Lembra que eu falava com vocês há muito tempo atrás, há um tempo que eu não falo, né? Dos perfis humanos que aparecem no texto bíblico, né? O perfil do adversário, o perfil da multidão, tem o perfil do discípulo, e do evangelho, não diria do evangelho de Lucas, mas propriamente de Atos dos Apóstolos, que é também da autoria de Lucas, ali surge a figura do apóstolo. O apostolém, em grego, né? Que é a figura do mensageiro. Ele já sabe o que precisava saber. Agora ele tem que botar a mão na massa. E basicamente ele tem que se esforçar para ser uma mensagem viva, tal qual estudamos nas semanas anteriores. Ele tem que conseguir anunciar a boa nova do reino sem palavras. Pode usar palavras, mas como um complemento. A palavra é um complemento, né? Numa mesa posta, a palavra é um saleirozinho que você pode colocar, mas se a comida estiver temperada, ela é dispensável. Ah, faltou um salzinho aqui, bota um salzinho, acrescenta. Mas se a comida estiver bem temperada, o saleiro fica ali na mesa sem ser usado. Ou seja, se você conseguiu fazer o serviço direito, de anunciar a boa nova do reino, sem usar palavras, a palavra se torna dispensável. O que nós fizemos nos movimentos religiosos do cristianismo? Né? A começar da nossa mãe, Igreja Católica, ali no florescer no movimento cristão, a chegar no movimento espírita, que é o caçulinha da turma, possivelmente. O que nós fizemos? Nós transformamos a palavra em prato principal. Nós transformamos a palavra em prato principal. Talvez por um erro de cálculo, de confundir a função, não estou dizendo missão, né? A função missionária de Allan Kardec com a nossa função missionária particular. Kardec, ele tem a obra pessoal concluída, ou tinha a obra pessoal concluída quando ele assume um compromisso de codificação da letra espírita, do texto espírita, do corpo filosófico, teológico espírita. Mas ele tinha sua obra pessoal concluída. Esse é o critério de seleção. No concurso público que Kardec prestou, lá no plano espiritual, ele passou e foi selecionado para o cargo porque ele apresentou as credenciais. Qual que era a credencial principal, o critério principal? Você tem que já ter resolvido todas as questões pessoais. Não é o nosso caso. Então, Kardec pôde se dedicar, sobretudo, ao trabalho da letra, depois o Chico ao trabalho da psicografia, porque para eles, conviver em família já era uma questão resolvida. Não que eles não tivessem problemas familiares, que eles não tivessem problemas financeiros, tinham todos esses problemas, mas já sabiam lidar com eles. Então eles podiam se dedicar inteiramente
a essa obra de edificação de um corpo literário. O Chico, mais 400 obras psicografadas, Kardec com 5 básicas, mais as adjacentes. Quando eu reencarno, eu, Aloysio, né? Eu vou falar de gente muito próxima, viu? A minha mãe reencarna, né? A gente, eu, a Juju, a gente reencarna com uma obra pessoal para ser realizada. Com um grupo de espíritos afins e muito próximos, com os quais eu tenho um compromisso de evangelização. E aos quais eu tenho que evangelizar sem palavras. Concomitantemente ao trabalho de autoevangelização. Entenderam? Eu evangelizo enquanto evangelizo-me. Basicamente seria isso. E é basicamente o que a gente viu na semana passada. Mas aí, como a narrativa bíblica ela é desconcertante, o mesmo Pedro que deu o mote, a deixa, para Jesus fazer todo um discurso em que o padecimento, a morte do homem velho e a ressurreição de um homem novo, o nascimento de um homem novo, né, é a estrutura da vida, é a síntese da vida, o mesmo Pedro agora vai se contradizer, ou contradizer Jesus. No versículo de hoje. Não sei quem teve curiosidade de ler em casa antes, né? Quem tem curiosidade de dar uma olhada antes, mas é surpreendente, porque o mesmo Pedro, aquele Pedro que falou, tu és filho, né? É o Cristo, filho do Deus vivo, o Cristo operário, o Cristo atuante, o Cristo realizador, esse mesmo Pedro agora dá uma escorregadinha na casca de banana. Então, o versículo 22 do capítulo 16 diz assim: mas Pedro. Então, é uma atrapalhada atrás da outra agora. É um festival de atrapalhadas do Pedro. Mas que Mateus fez questão de colocar aqui os adensadores, porque tem relevância pedagógica, digamos assim. Então, mas Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Vou repetir de novo, César, ó. Mas Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Então vamos lá. Primeiro, ele chama Jesus para um particular. Quem é que chamaria Jesus para um particular? Você imagina você chega no seu serviço? Imagina só. Você chegando no seu emprego, passa na porta da sala do chefe, seu Francisco, fala assim: fulano, na minha sala daqui em 10 minutos, por favor, que eu quero conversar. Imagina só, né? Imagina, eu pedi do telefone da reitoria, de mim, falando pro reitor, você desce aqui um pouquinho para eu conversar com você? Não demora não, viu? Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? É o que o Pedro fez. Olha só, tomando-o à parte. Ele quis um particular com o chefe. Mas não foi para dizer, ó chefe, eu tô aqui, conta comigo. Não. É muito comédia, né? Porque realmente está escrito isso. E começou a repreendê-lo. Ô, Jesus, vem cá. Foi uma besteira. Não, estava indo tão bem. O Pedro, puxando a orelha de Jesus, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. Deus toma conta de você. De modo nenhum te acontecerá isso. O Pedro falando para eles: eu garanto, ninguém vai te botar a mão. E ele achou que ia dar conta de garantir isso, Euridice, com uma faquinha, um canivete. Arrancou lá uma peixeira baiana, arrancou a orelha do Malcos, ninguém bota a mão nele. Daí um pouquinho ele estava negando Jesus. Eu conheço, não. Fala, Euridice.
Nós vamos discutir essa percepção de amor. A Euridice comentou aqui, gente, não sei se o áudio vai sair na internet, né? Mas será que não é porque ele amava muito Jesus? Então, a percepção que se tem da vida é a percepção que se tem do amor. Então, a gente vai perceber, no estudo de hoje, é o que a gente vai fazer aqui, mostrar como a percepção dele da vida, que a princípio na passagem era muito boa, não era perfeita. Tinha seus furos, tinha suas falhas. Porque se a percepção dele fosse perfeita, ele não era Pedro, ele era Jesus. Concorda? Então tinha seus furos, suas lacunas, suas brechas. E se a percepção dele da vida tinha equívocos, obviamente que a percepção dele do amor também teria seus equívocos. Nós vamos ver justamente isso. Aqui, ele reclama, ele faz queixas, quando diz assim, repreendê-lo, né? Ele faz queixas sobre o comportamento de Jesus. Você está errando. Você está cometendo um erro falando um negócio desse. De tabela, ele já está criticando os possíveis acusadores de Jesus, porque ele não nega que haviam adversários. Ele só diz que Deus não vai deixar acontecer aquilo com Jesus. Ele só está dizendo isso. Não, que tem gente querendo na sua cabeça, tem, mestre. Mas não vão te botar a mão. Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. E de quebra, é o terceira derrapada dele, ele está dando um recado para Jesus, para Deus. Olha lá, hein? Se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. É assim. Ele critica Jesus, acusa indiretamente os possíveis perseguidores e dá um recado para Deus. Se acontecer alguma coisa com ele, é porque você falhou. Sabe quem faz isso muito frequentemente? Todos nós. A nossa relação com Cristo oscila tanto quanto a nossa relação com o outro. Porque a gente tem uma relação difícil com o outro, não é porque o outro é difícil, é porque nós somos. E porque nós somos difíceis, até com Jesus a gente vai criar caso. É o que aconteceu com Pedro. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro ocasiões que a gente encontra isso no texto bíblico. Pedro criando situação difícil com Jesus. Se você sai do texto bíblico e pega o livro Boa Nova, por exemplo, é o tempo todo. Ele cria problema com Jesus por causa da Madalena, ele cria problema com Jesus por causa do João, ele cria problema com Jesus por causa do fulano. O tempo inteiro ele está criando problema. Mas não é porque Jesus era difícil, é porque ele era difícil. Então ele criava problema com os colegas, criava com Jesus também. Parece que a gente está falando de outra pessoa, não é? Mas Luiz, mas há umas semanas atrás a gente estava, Pedro é o discípulo operário, foi escolhido. Mas somos nós. Oscila. Nós não conseguimos ainda um movimento retilíneo e ascensional. A gente é uma montanha russa de emoções e comportamentos. A gente não firma o prumo, Sadel. A gente tropeça, desequilibra, cambaleia, claudica o tempo inteiro. Claudicar, do verbo claudicar, mancar, oscilar, vacilar no passo. Anota essa, claudicar. É interessante. Aprendi com o meu ortopedista. Ele falou assim, você está claudicando, Luiz. Né? É quando o ciático dói. Aí você claudica. Né? E imagina se o sujeito chama Cláudio, Tina. Cláudio claudicando, né? Bom, agora que eu me desconectei da espiritualidade superior, vamos voltar ao estudo. Né? Momento, conhecimento inútil. Enfim, o que a gente vai ver agora?
o sentido desse repreender dentro da perspectiva de Pedro. Porque, olhando de fora, a insanidade momentânea de Pedro ao tentar repreender o Cristo do planeta é óbvia. Mas para Pedro não era. Ele não achou que estava fazendo uma besteira. Que é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente faz uma grande besteira achando que está absolutamente certo. Não tem nada de errado no que eu estou fazendo. Então nós vamos tentar, sabe, vestir a roupa de Pedro, as sandálias de Pedro, entender a lógica dele para encontrar os vacilos humanos, que também nos acometem, a todos nós. Então, olha só. A palavra em grego é eptimal, que aqui o Haroldo traduziu como repreendê-lo. Eptimal. O que ela quer dizer? Quando você pega um dicionário na internet, ou então você pega um dicionário Strong, que é um dicionário mais conservador. Eu peguei duas vertentes. Um dicionário mais conservador, o Strong, e o Wiki dicionário que tem na internet, que é muito bom, viu, gente? É da Wiki também. Então, você vai lá e pesquisa, que lá vem uma descrição de situações em que a palavra pode ser utilizada, que é melhor do que pôr um significado, que é uma dicasinha para quem for estudar evangelho. Às vezes, é melhor do que você ter uma lista de possíveis palavras. É você ver situações diferentes no texto bíblico, por exemplo, em que essa palavra surge. Aí você constrói sentido. É como o seu Honório fazia. O seu Honório era bonitinho, que o seu Honório, ele pegava várias bíblias, tirava xerox de várias bíblias, depois fazia aqueles bilhetes de sequestrador, sabe? Ele ia recortando e colando e acabava montando um versículo fruto dessas várias traduções. Tá bom? Então vamos ver um significado mais conservador. Eptimal quer dizer acusar, repreender, admoestar, exprobar, reprovar, censurar severamente. Eita! Com Jesus, reprovar severamente, admoestar ou exigir com severidade. Por que eu fiz questão de ir buscar o sentido? Para vocês entenderem o tom com que ele falou com Jesus. Não foi, sabe, Jesusinho do meu coração. Não. Ele cresceu para cima de Jesus. Ele engrossou a voz com Jesus. Aí, se você pega uma tradução menos conservadora, diz assim: avisar instruindo, é o medo do outro cair no buraco, pode significar repreensão, mas seu sentido fundamental é avisar para evitar que algo dê errado. É como se o Pedro andasse com o livro O Segredo, é o Segredo? Chama? Dizendo assim: mestre, as palavras têm poder. Se você ficar falando que vão te crucificar, vão acabar te crucificando. A palavra atrai, não é isso? É um segredo, né? De ter essas coisas. Eu não li o livro, não, gente. Então, a palavra, mestre, as palavras atraem. Você fica falando que vai acontecer e acaba acontecendo. Então, é nesse sentido. Se a gente fundir as duas propostas, o intuito, o objetivo dele, Euridice, era de quem amava. Mestre, não vai por aí, não. Você estava indo tão bem. Mas ele faz isso com a sutileza de um urso polar. Entendeu? Dando tapa. É o Pedro, né? É o Pedro. Ele é rude. Ele é rude para lidar com as pessoas. É um traço do temperamento dele, que fica expresso em todas as passagens do Evangelho onde ele aparece. O quanto ele é rude para lidar com gente. Tá claro isso até aqui, gente? Qual que é o grande problema desse versículo que a gente tem que explorar? É a visão de vida equivocada que ele ainda tinha, que gerou essa situação que é constrangedora para ele, não é para Jesus.
É claro que qualquer um de nós, numa posição de chefe, de líder, se um subordinado te chamar para conversar e te chamar a atenção, o que o nosso orgulho ia sentir? Imagina, eu, professor, um aluno me chama no campo para me corrigir porque eu falei uma besteira de história. Ele acha que eu falei. Nós, orgulhosos, vaidosos ao extremo, vamos nos ofender, melindrar. Mas não é o caso de Jesus. Então, essa situação só foi constrangedora para quem? O Pedro. Eu imagino Pedro acabando, coloca nos discípulos: o que você falou com o homem? Não, chamei a atenção. Ele disse: está doido, Pedrão? Pirou, meu irmão? Oh, quem é você na fila do pão, né? Te enxerga, meu. Entendendo? Pois bem, aí nós vamos agora para as referências cruzadas, porque elas vão começar a dar esse corpo de identidade para o Pedro, que oscila. O Simão Pedro de Lima, lá de Patrocínio, ele fala uma coisa ótima sobre o temperamento de Pedro. Pedro era aquelas águas do Mar da Galileia durante a tempestade. Sabe aquelas águas que deram medo nele? É o temperamento do Pedro. Ora, lá no topo da elevação e da consciência e da lucidez. Ora, lá no vale da onda, né? Na base da onda, em termos de melancolia, ciúme, ele era ciumento, né? Rude e tudo mais. Bom, basicamente o que o Pedro fez antecipadamente nessa conversa em particular com Jesus é o que um dos soldados ou um dos populares ali em torno da cruz vão fazer com o mestre mais tarde. E olha que tem um dado interessante, isso é relatado no Evangelho de Marcos, que é um evangelho que tem como fonte de memória as reminiscências de Pedro. Marcos capítulo 15, versículo 30, o momento da crucificação. Quem vai lembrar dessa aqui? Olha. Salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz. Não é assim? Se você é o Cristo, se você é quem diz que é, desce da cruz então. Ué. Salva-te a ti mesmo. O Pedro fez isso antecipadamente. Mestre, não vai acontecer nada com você porque você é o Cristo. Quando você afirma isso, logo você está dizendo que, se acontecer, você não é o Cristo. Logo ele, que minutos antes tinha falado, tu és o Cristo. Estão vendo quanta contradição? Nós somos criaturas contraditórias. A avó da Ju, lá de Araxá, sabe, a dona Benedita, já desencarnada no plano espiritual, uma das minhas fontes filosóficas para o livro Morro Alto, ela falava assim: meu filho, o que a gente fala hoje, a gente desfala amanhã. É a nossa contradição. A gente fala hoje e desfala amanhã. Então vamos ver os equívocos aqui nessa ironia lançada em rosto no Cristo no momento de maior martírio dele. Primeiro, salva-te. Para quem falou isso, qual a perspectiva de salvação? Não perecer, não morrer, não falecer. Salvar-se, na perspectiva de quem falou, é não sucumbir àquela execução. Sai da cruz. Usa o seu poder para não morrer. Só que o salvamento na perspectiva do Cristo, lembrando que o próprio nome dele, Yoshua, quer dizer salvação, é outro. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano não é morrer, é ser escravo. É ser prisioneiro, é não ter liberdade. E ser escravo de quê?
dos próprios caprichos, dos próprios anseios. Se ele descesse da cruz, ele daria mostras, demonstraria que ele ainda era escravo do conforto material. O que me rege, o que move minhas ações, é o desejo de não sentir dor, o desejo de não sentir frio, o desejo de não sentir fome. Logo, eu vou sair da cruz, porque aqui eu estou sentindo fome, frio e dor. Como ele não é prisioneiro disso, como ele não é escravo da boa sensação, da sensação agradável, ele não desce da cruz. Se eu fosse Jesus nessa situação, se eu fosse Jesus, eu ia falar assim, ei, eu não vou descer. Sabe por quê? Porque a fome não me manda. Porque a dor não manda em mim. Porque eu sou soberano de mim mesmo. Se eu descer, é porque a fome manda em mim, o frio manda em mim, a dor manda em mim, a tristeza manda em mim, e não manda. Eu sou tinhoso, vou ficar aqui. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão falando. Eles ainda não sabem o que é salvação. Por isso que eles estão me mandando eu me salvar. Essa é a nossa perspectiva de salvação. Essa é a perspectiva de Pedro. Para nós, para Pedro naquele momento, a função de Deus é não deixar a gente sentir dor e nem morrer. Entendeu? Estou no avião, sabe, Delmo? O avião começa a balançar. Qual a primeira coisa que eu grito? Até o Chico gritou. Valei-me, Senhor. O que é o valei-me, Senhor? Salva-me, Senhor. Não me deixa cair com o avião. A gente acha que a função de Deus na vida nossa é não me deixar pisar no prego, não me deixar cair com o avião. A função de Deus é não deixar eu chutar a quina da cama com o mindinho e não deixar eu sofrer um acidente na estrada. A função de Deus é me livrar de todos os perigos físicos. Aí isso se reflete na maneira como uma mãe, Euridice, despede do filho quando o filho vai viajar ou vai trabalhar. Vai com Deus, meu filho. Nossa Senhora, minha avó falava assim, Nossa Senhora Medalha Milagrosa, te abençoe, te dê uma boa viagem. O que é uma boa viagem? É uma viagem sem percalço. Pode nem furar o pneu. Não é assim? Você pede que Deus proteja o seu filho. O que é pedir para Deus proteger o seu filho? Que ele chegue onde ele quer chegar sem nenhum arranhão. Lembra que na semana passada a gente falou como a terra nova é uma terra de valores novos? Se você muda essa prece, pedido, isso reflete uma mudança de valor. Se você conserva esse modelo de prece pedido, isso quer dizer que você ainda está arraigado à percepção arcaica do Evangelho. Olha só, Dr. Ricardo Vardio, lá em Belo Horizonte, falou para a gente uma vez, grande Ricardo Vardio, sábio Ricardo Vardio, falou assim, eu não falo para os meus filhos, eu não peço para Deus, protege meus filhos quando eles vão sair. Eu falo assim, Senhor, eles são seus, faz com eles o que o Senhor quiser. Mudou, hein? Inclusive, deixar que ele desencarne no acidente. De quem que é meu filho? É meu ou de Deus? Quem toma a decisão? Ah, mas eu adoro quando falo uns treinos miudinhos, o povo faz careta. Porque, assim, né? Mindinho na quina da cama. Doeu. Doeu, sabe por quê? Porque foi um convite. Foi um comentário ao vitre.
um comentário convidativo. Foi eu dizendo, você já tentou mudar de percepção? Acorde, Senhor, que eu possa ter um bom dia, que nada de mal me aconteça. Muda a prece. Mas é o contrário, né? A prece ela é sintoma, ela não é causa. Não adianta você mudar a prece se não mudou a percepção. Muda a percepção, muda o valor, que automaticamente a prece muda. Muda assim, ó. Senhor, que hoje possa acontecer o mal que tiver que acontecer, mas que eu permaneça sereno, equilibrado e lúcido. Viram? Jesus nunca ia dizer o contrário. Se no programa havia essa possibilidade, e aí a gente entende melhor aquela fala, afasta de mim esse cálice, aí o pessoal para por aí e não entende nada, né? Como diria o velho Paulo Silvino, né? Não deixa Jesus molhar o bico, né? Não terminar a fala, né? Corta ali no meio e não entende nada, né? Senhor, porque a frase completa é, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a vossa vontade. O que Jesus está dizendo? Profecias são ditas para que elas não se cumpram. Isso é uma regra no entendimento bíblico. Todos os profetas, Isaías, por exemplo, quando começaram a dizer o Messias vai vir, vai ser imolado como um cordeiro no matadouro. Ele não está dizendo isso porque ele quer que aconteça. Ele está dizendo isso para que as pessoas acordem e não façam isso. Entendeu? Sempre a espiritualidade superior trabalha com a possibilidade de que aquilo não aconteça. Mas se tiver que acontecer o mal, que ele aconteça. Mas a gente não perca a serenidade, nunca. A calma, nunca. A gente vem para esse salão. Há a possibilidade de que algo aconteça dentro desse salão, Sebastião? Há. E se tiver que acontecer, a espiritualidade não vai interferir, nos poupar disso. Porque nós não somos diferentes em nada de quem uma hora dessa está no trânsito. Agora, a única coisa que depende só de mim, não das circunstâncias, é como eu vou reagir. As circunstâncias são o que são, as pessoas são o que são. O único poder que eu tenho é de como eu vou reagir às circunstâncias. Então, nem o Cristo poderia interferir no livre-arbítrio de seus perseguidores. Assim como seus perseguidores não tinham o poder de interferir no livre-arbítrio dele. Ele não poderia interferir no livre-arbítrio se o outro quisesse lhe causar dor. Assim como o outro, nem com toda a violência do mundo poderia interferir no livre-arbítrio que o Cristo tinha de não reagir à dor. De não reagir à violência, de não reagir à agressão. É forte isso, né? Pois bem, o próprio Pedro, na carta que ele escreve, uma das cartas apostólicas, né? Quando ele escreve uma carta, ele diz assim: pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós. Olha, parece que ele lembra da conversa lá de trás com Jesus. Pois também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas, as chaves que o senhor Honório ensinou a gente a utilizar para entender essas coisas. Pegadas são as marcas do quê que a gente deixa no mundo? Nos pés. Pé sentimento. Jesus deixou marcas no mundo com os seus sentimentos.
Quando eu assumo os sentimentos do Cristo e reajo às perseguições do mundo, tal qual Jesus reagiu, é como se eu calçasse as pegadas de Jesus, como quem calça uma sandália, e passasse a caminhar pelo mundo usando as pegadas de Jesus como sapato. Ainda bem que gravou aí, que eu não repetia, não. Hein? Essa aí foi confusa. Quer que eu explique de novo? Vou tentar explicar de novo. Ó, Jesus deixou marcas no mundo com a maneira... Foi muito novo aquilo, gente. Que crucificado que apanhava na cara e não tinha nenhuma reação. Aquilo foi uma grande novidade, aquilo causou uma impressão profunda. Reagir dentro deste padrão de reação é calçar as pegadas do Cristo. Como quem calça um sapato. De modo que os meus pés, os meus sentimentos não vão tocar mais o mundo diretamente. Sempre entre os meus pés e o chão vai ter a pegada de Jesus. Ou seja, vai ter os padrões de Jesus entre eu e o mundo. Entenderam agora? Acho que agora ficou mais claro um pouquinho. Então, esses 2 versículos aqui é só para a gente começar a entender a gravidade do que Pedro falou para Jesus. Ele está dizendo para Jesus, olha, na perspectiva do mundo, Deus é um livrador de perigos. Deus é uma espécie de guarda-costas pessoal que eu tenho. Sempre que uma circunstância ou uma pessoa me ameaça, Deus é meu escudo, é a minha égide, é meu campo de força. Isso é o que Pedro está dizendo para Jesus. O que Jesus vai responder por Pedro, a gente está antecipando, mas vai ser no versículo final, é a semana que vem. Porque aí, da mesmo jeito que Pedro foi duro com Jesus, Jesus vai ser bem duro com Pedro. Como ele nunca foi no Evangelho. Foi a maior energia que Jesus usou com o discípulo, vai ser essa fala que Jesus vai falar com Pedro na semana que vem. Mas isso é um capítulo. Tá claro até aqui? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos adentrar o pensamento de Emmanuel. Como Emmanuel lê esses versículos. E aí eu já vou antecipar uma coisa sobre o pensamento do Emmanuel. Também uma coisa muito forte. Então, às 20 horas e 27 minutos, eu vou dizer a segunda coisa bombástica que eu disse. Né? A primeira foi o jeito que a gente tem que mandar o filho para a escola. Né? Assim, ó, Deus, faz o que quiser. Se ele quiser, se o senhor achar que ele deve cair da escada e quebrar o braço, que seja. Aí. Fazer o quê? Então, às 20 horas e 28 minutos, eu vou mandar a segunda bomba. Para o Emmanuel, não existe diferença entre a queixa que eu faça de alguém e a queixa que eu dirija a Deus. Na perspectiva teológica tradicional, blasfêmia, a palavra blasfêmia, só é aplicável numa situação, quando eu me queixo de Deus, quando eu reclamo de Deus, quando eu falo mal de Deus. Para o Emmanuel, quando você fala mal, reclama, queixa de alguém, é como se você estivesse falando mal, reclamando, queixando de Deus. Luiz, então eu blasfemo o tempo todo. Viram? Né? Antigamente tinha assim, a família, um problema em família, o outro, Deus me abandonou. Aí o outro falou assim, não blasfema, menino. É assim? Tá doido? Não. Qualquer queixa e reclamação que eu tenho do meu próximo é uma forma de blasfêmia na perspectiva de Emmanuel. Queixa, reclamação. Não confundam com a crítica do comportamento do outro. Porque há uma diferença entre eu criticar o mal com ele
e eu reclamar dos maus com U. Entendeu a diferença? Isso aí é português de concurso, hein, gente? Mal com U, mal com L. A diferença. Uma coisa é falar assim, roubar, desviar dinheiro público é errado. Eu critiquei quem? Critiquei alguém? Não critiquei. Agora, se eu falar assim, a Tânia desviou dinheiro público, ela tem que ser presa porque ela é uma bandida sem vergonha. Eu estou criticando o comportamento? Não, estou criticando a Tânia. Para o Emmanuel, quando você faz uma crítica dura dessa a uma pessoa específica, você está cometendo uma blasfêmia. Querem ver? Vamos para os textinhos que eu separei aqui do nosso professor. Livro Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 131. Homens e anjos. O Emmanuel vai comentar a segunda carta de Pedro. Olha, de novo Pedro. Capítulo 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. O Pedro, nesse versículo, está dizendo assim, enquanto eu falo mal e reclamo de todo mundo na rua do meu bairro, os anjos puros não reclamam de ninguém. Eu, cheio de defeito, custoso, difícil, temperamental, insuportável em muitos dias, reclamo de todo mundo no meu trabalho, Bernadette. Alcione, se trabalhasse lá, não reclamaria de ninguém. Quem poderia fazer alguma reclamação, não faz. Isso deveria nos causar, sabe o quê? Vergonha. Se não causa, o que eu sou? Sem vergonha. Pronto. Não fui eu quem disse. Vocês que completaram a sentença. Entenderam? Eu deveria ter vergonha desse comportamento. Se eu não tenho, eu sou sem vergonha. Eu sou uma cambada de sem vergonha. Que fala mal uns dos outros, quando deveria falar mal só da gente mesmo. Que é autocrítica. Aí o Emmanuel vai comentar dizendo assim, é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. Sentença, senhor Adelmo. Se eu proferir uma sentença, como é que eu me enxergo? O que eu acho que eu sou? Juiz. Quem é que dá sentença? Juiz. A minha língua é um martelinho daquele, ó. Está condenado. Agora, o que o Emmanuel vai dizer, a partir desse ponto, eu estou antecipando o comentário dele, é que se eu critico o temperamento de alguém e entendo que o responsável pela criação desse alguém foi Deus, eu estou dizendo que esse alguém tem ou um defeito de fabricação ou não tem recebido manutenção devidamente. No calorzão, liguei meu ar-condicionado. Ou a culpa é da fábrica, ou a culpa é da fábrica, que não deu manutenção porque estava na garantia. Então, eu não estou falando mal do ar-condicionado. De quem que eu estou falando mal? Da fábrica. Eu estou reclamando de Deus. Quando eu critico alguém, eu estou reclamando de quem deveria estar tomando conta desse alguém. Mestre, ninguém vai te crucificar, porque se te crucificar, a culpa não é de quem crucificou, é de quem deixou. Isso me lembra muito a fala, eu acho que eu comentei com a Tininha, né? Do Alok,
o DJ Alok, né? Uma fala dele interessante sobre a ida dele para a África, da Fraternidade de São Fronteira. Ele falou assim, antes eu não acreditava em Deus. Ele falou assim, antes não é que eu não acreditava em Deus, eu acreditava em Deus, mas eu tinha raiva de Deus porque eu achava que ele era o culpado de todo aquele sofrimento e miséria na África. Cadê Deus que deixa acontecer aquilo? Aí ele disse que foi para a África e viu o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Aí ele entendeu, não, a culpa da fome na África é dos homens. Deus é a Fraternidade Sem Fronteira tentando solucionar o problema. Mudou tudo, né, seu Murilo? Mudou a perspectiva. Pois bem, o Emmanuel Pérez diz assim, a leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Pedro, ao chamar Jesus em particular, ele foi leviano e mesquinho. Ele botou de lado algo que Jesus tinha falado anteriormente sobre a estrutura da vida. Ele esqueceu por um momento aquilo que ele parecia compreender sobre os ciclos de chuva. Jesus diz assim, olha, todo mundo para ser melhor, Pedro, primeiro tem que padecer, depois tem que morrer, depois tem que renascer. Ou seja, tem um ciclo de amadurecimento, de melhoria. E eu não posso interferir nisso, Pedro, porque é o tempo deles. E se eu não posso interferir nisso, eu vou ser crucificado. Porque se eu interferir, eu não vou. Se eu não interferir, eu vou. Ao te dizer que eu vou ser crucificado, quer dizer que eu não vou interferir. Mais do que isso, não é que Jesus não quer interferir. Nem o Cristo pode, está autorizado a interferir. É a fala de Pedro. E Pedro insistiu na questão. Então ele foi leviano e mesquinho. Leviano porque ele não levou a sério alguma coisa que era muito séria. Mesquinho porque ele achou que o problema ali de Jesus com ele e os 12 discípulos estava acima de leis que regem o universo. Quem é a terra na fila do pão, César? Pedro, eu estou falando de uma regra de amadurecimento e crescimento das pessoas que não rege a Palestina, não rege a Galileia, rege o universo. Em qualquer planeta do universo que vocês visitarem nesse momento, a regra é clara. A regra é a mesma. Padecer, morrer, renascer. Tudo no sentido simbólico. Sofrer humilhação, constrangimento, dor, perda, privação, para morrer os valores velhos e nascer em valores novos. Não vou interferir nisso, Pedro. Então, não interfira isso na vida das pessoas. Nem parece que eu te disse que você era o Simão, que tinha a chave. Você está oscilando, Pedro. Aí o Emmanuel vem e acrescenta, na mesma lição. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para os caminhos e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Essa gente arrogante, o Emmanuel está dizendo, nós, né? Essa gente arrogante que se arvora a juiz do outro,
quando está diante de um anjo, não é julgado. Livro Renúncia. Quem que era Carlos Clenaghan, Euridice? Um homem jactancioso, vaidoso, arrogante, prepotente, que como inquisidor do Santo Ofício, achava que podia determinar quem tinha moral e quem não tinha, mas que ao parar na frente da Alcione, pediu perdão e ela perdoou. Porque se ele falasse Alcione, é o final do livro, viu, gente? É o spoiler do spoiler. Para quem não leu Renúncia. Você já leu, Priscila? Então, naquela hora em que ele fala assim, Alcione, perdoa-me. Se ela falasse, não. Ela tinha perdido, isso aqui é uma polêmica meio... Outro dia o pessoal discutiu comigo se perde ou não perde. Ela teria perdido o benefício daquela existência. O pessoal outro dia na internet falou assim, será? Eu acho que não. Perde. Eu não estou dizendo que ela perde as qualidades, as virtudes. Não, ela perde as obras das virtudes. É tipo uma mulher que tem um talento enorme em fazer bolo de aniversário. Faz o bolo de aniversário e esquece ele no sol. O que vai acontecer com o bolo? Derrete o chocolate. Ela perdeu o talento de fazer bolo? Não, ela perdeu a obra desse talento. Alcione, ela perderia suas virtudes se ela dissesse, não, Carlos, eu não te perdoo? Não, ela perderia tudo que ela tinha edificado naquela existência até aquele momento. Porque ela simplesmente ia, por fração de minutos ou de segundos, se igualado a ele, na dureza. Mas como ela é Alcione, ela põe a cereja do bolo e não perde o bolo. Ela fala, claro que eu te perdoo. Entendeu? Ó, toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro, não a do versículo de hoje, é essa daqui. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Vocês devem estar pensando assim, por que você introduziu uma mensagem do Emmanuel falando que o homem não pode condenar o outro homem, se o objetivo do versículo é falar do julgamento que Pedro tece a respeito do próprio Cristo? É assim, gente. Quem rouba 10 centavos, rouba 1 milhão. Quem é capaz de censurar e ser duro com o próprio Cristo, imagina como é que trata os outros. Se a gente trouxer a coisa para mais contemporâneo, uma pessoa que foi capaz de tecer crítica a Chico Xavier, falar mal do Chico, imagina como é que tratava a esposa. Como é que tratava o funcionário. Estão entendendo? A pessoa perde a medida. Por um momento, o Pedro usou com o próprio Cristo aquela mesma dureza que ele usava com a Madalena, com João, com Tiago, com a sogra dele. Parece que a vida ali não era muito fácil. Jesus no lar, a sogra fala, mestre, por que a vida no lar é tão difícil? Eu acho que ela deu uma olhadinha pro Pedro. A coisa era complicada, né? Porque você perde a medida. Você se torna juiz do mundo. Aí, a gente vai para uma outra lição do Emmanuel, que agora ele vai começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Isso que eu avisei antes. Quando você critica o outro, você está blasfemando contra Deus. Então, quem se diz muito religioso não tem que vigiar a língua
quanto aquele comentário que vai tecer sobre Deus. Eu não posso falar mal da chuva, porque se eu falar mal da chuva, eu estou reclamando de Deus. Não. Tem que policiar a língua a respeito daquilo que vai falar sobre o outro, que te fez mal. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tá tudo no seu lugar. Cada um num degrau. Entendeu, Flavinha? Cada um num degrau. Então eu vou ter que me focar, me concentrar a respeito de em qual degrau eu estou. Eu tenho que cuidar do meu degrau. Quando você vai subir uma escada rolante no shopping, eu estou falando no shopping porque é o lugar público onde você vai ter um vexame maior, né? Então você, num sábado à tarde, o shopping lotado, você vai subir a escada rolante. Se você ficar olhando para o pé do outro no degrau 10, lá em cima, corre risco de você perder o foco, onde? No seu pé e no seu degrau. Se você perder o foco no seu pé e no seu degrau, o que provavelmente vai acontecer, dona Cíntia? Você vai rolar a escada abaixo, aí vai ser igual a minha amiga Maria Aura, uma vez que ela caiu na escadaria lá da universidade onde a gente trabalhava, né? E o chefe foi pegar ela, ajudar, falou assim, machucou a Maria Aura? Ela falou assim, só meu orgulho. Só minha autoestima. Então você vai cair, se esfolar todo e vai ter uma plateia para assistir. Vai ter uma plateia para assistir. E normalmente a plateia é cruel. A plateia é aquela turma lá da parábola do bom samaritano que vai te ver estrupiado no pé da escada e vai pular o seu quase cadáver e seguir adiante. Onde é que tem que estar minha atenção, Ana Lúcia? Nos meus pés e no meu degrau. O meu degrau é onde eu me encontro evolutivamente. Os meus pés são os meus sentimentos em contato com essa circunstância. Outra carta apostólica de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 173, rixas e queixas. O Emmanuel vai comentar esse versículo aqui de Tiago. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. As cartas apostólicas são geniais. Uma vez eu fiz uma palestra inteira só dessa carta de Tiago. É genial. Olha só, de uma só boca pode sair bênção e maldição. O Pedro, a mesma boca que tinha falado bonitinho, o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo, agora falou besteira. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu não posso ter um vocabulário e um uso desse vocabulário na casa espírita, com tudo no diminutivo, meu irmãozinho, meu amiguinho, senta nessa cadeirinha, vamos estudar o nosso miudinho. E chegar em casa e virar a voz do trovão, né? Ô, mulher! Ô, Juju! Não esquentou a janta, não! Esqueceu de pôr o lixo pra fora, mulher? Não posso. Não convém que as coisas sejam assim. Aí o Emmanuel pega e diz assim, lembramos-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos, há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros. Espera aí, gente, isso aqui é gigante. Assim, nas nossas, então vou falar, eu, Aloysio, na minha indisposição e ressentimento. Eu estou indisposto, acordei mal, meio para baixo, meio mal-humorado, meio melancólico, meio azedo. E ressentimentos. Pensando no fulano, por que ele fez aquilo comigo? Você tem o direito de acordar assim?
Tem. Livre-arbítrio. Por que você não tem o direito? De prejudicar a tranquilidade dos outros com o seu estado de espírito. De perturbar a paz dos outros com o seu estado de espírito. E se for ao contrário, Luiz? E se for o mau humor do outro que perturbe a minha tranquilidade? A culpa é sua, que permitiu. Isso é muito louco, Luiz. Se eu for o que perturbou, a culpa é minha. Se eu for o que se deixou perturbar também, sempre a culpa é sua. Que nem diria o Homer Simpson. Lembra do Homer Simpson? Ele falava assim, a culpa é minha, então botem quem eu quiser. A culpa é minha. Tá claro isso, gente? Se o outro tirar minha paz, a culpa não é dele. É minha que permiti. Que não mantive a sintonia, que não mantive a vigilância. Agora, se eu tirar a paz do outro, a culpa é minha. Que agir sobre a fragilidade do outro. Eu sempre vou ter, falando de culpa, mas a palavra mais adequada é responsabilidade. Eu sempre vou ter responsabilidade sobre aquilo que eu faço e aquilo como eu reajo quando a ação me é dirigida. Olha, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. É como se o Pedro ali naquele colóquio particular com Jesus tivesse dizendo para Jesus o que depois ele ia dizer para outros e que possivelmente disse. Não, calma, Jesus é meio dramático, não vai acontecer nada disso com ele, não. Aí depois aconteceu. Qual é a reação das pessoas que ficaram com a expectativa de que não aconteceria? Entendeu? Então, se eu afirmo que eu não vou ser perseguido ou que nada de mal vai me acontecer, eu estou cometendo um equívoco, porque pode acontecer. É complexo isso ou faz sentido para vocês? Pode acontecer. Eu não tenho poder sobre isso. A gente está fazendo as reuniões, o pessoal do Mildinho está acompanhando, né? A Priscila, a tia Adriana sabe disso, né? As reuniões com os caravaneiros que vamos para a África. Aí tem uns caravaneiros, então devem estar me assistindo agora, os caravaneiros preocupados, porque, estou tendo sonho que o avião caiu, sonho que não sei o quê, sonho. Falei para eles, gente, pode acontecer, ué. Como pode não acontecer. Mas eu vou trabalhar e me preparar como se não fosse acontecer, né? Aí eu brinquei com eles, eu falei assim, o que eu tenho que ter em mente é que eu estou sob uma escolta amada, sem o R mesmo. Uma escolta amada. Essa escolta amada, a função dela não é impedir que algo ruim aconteça comigo. É impedir que eu me desespere, que eu enlouqueça quando algo ruim acontecer comigo. A função da escolta amada, que vai guardar a caravana para o Malawi, pela Fraternidade Sem Fronteiras, não é impedir que uma bagagem se extravie. É fazer que eu permaneça sério, né? Quantas vezes a gente vê em aeroporto uma pessoa tresloucada porque a bagagem foi, né, extraviada, aqui, né? A pessoa fica irritadíssima, aí blasfema, reclama da empresa, reclama do outro.
Qual é a função da espiritualidade superior? Não é impedir que a bagagem se extravie. É me sugerir, e é sugestão, é me sugerir calma e serenidade nesse momento. Tá bom? Ó. E aí o Emmanuel termina essa lição dizendo assim: para resguardar o equilíbrio, olha só, acabamos de falar, para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, vida coletiva, mais amplo, rua, praça, emprego, centro espírita, e vida caseira, família. Atendemos às instruções e sinais, regulamentos e avisos baseados na experiência dos homens. E para imunizar-nos a vida íntima, sobre essa a gente tem poder. Contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Bom, resumo da ópera, para não parecer que eu divaguei demais hoje. O que ficou claro na conversinha de Pedro com Jesus? Tipo assim, Pedro, se você já está fazendo esse escarcéu, só de ouvir o drama, como é que você vai reagir quando acontecer? A gente sabe, né? Como é que ele reagiu? Foi o que mais deu vexame. Só atrapalhada. Cortou a orelha de um, negou Jesus, falou para todo mundo que não conhecia Jesus. Estava claro que ele ia reagir dessa maneira insana mais tarde. Por quê? Porque quando Jesus só anunciou que ia ser crucificado, ele já teve a reação mais constrangedora. Teve a audácia de chamar Jesus para um cantão e puxar a orelha de Jesus. Olha que lindo que o Emmanuel está dizendo. Concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Quem adquire o controle do pensamento por meio da qualificação dos sentimentos não vai falar mal das circunstâncias, a mala que extraviou, não vai falar mal do outro, o fulano que sei lá, né, reclamou do seu trabalho, não vai falar mal de Jesus, essa terra não tem governo, e nem tanto vai falar mal de Deus, né? Onde estavas tu, Senhor, que me abandonastes? Porque para você, na sua perspectiva, tá tudo certo. Isso não é passividade. Não é. Passividade é não agir para o bem. Se você age para o bem, você não é passivo. Há uma diferença, gente, entre eu, Aloysio, não jogar o papel de picolé no bueiro e eu, Aloysio, ficar na porta do bueiro esperando quem vai ser o primeiro que vai fazer isso para chamar a atenção. Lembra do guarda-belo, lá do Zé Colmeia? Né? Andar com um bloquinho de anotação. Aham, furou o sinal vermelho. Olha ali que coisa feia desse menino. Gritou com a mãe dele. Vou anotar aqui também. Qual o seu nome, menino? Chicão. Peraí, deixa eu anotar aqui. Ó. E aí eu trouxe um poeminha, uma trovinha, na verdade. Não é o poema inteiro. Uma trovinha do Abel Gomes, a psicografia do Chico, no livro Paz e Alegria. Esses nomes parecem que fica a impressão de que era assim. Aí eu terminava o livro. E qual vai ser o nome do livro? Aí o Chico fala assim, põe Paz e Alegria. Não. Cada letra numa obra dessa é milimetricamente pensada. Como é que a gente faz para ter paz e alegria? Olha aqui a trovinha do Abel Gomes. Amigo, nunca te esqueças, sofrendo provas e ultrajes. Não importa o que padeças, importa como reages. Essa trova sintetiza tudo que a gente estudou semana passada e hoje. Não importa o quanto padeças, não importa o porquê padeças,
Não importa sequer como padeças. O que importa é como você reage a qualquer tipo de contratempo, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de angústia. Como eu reajo? Pedro, meu filho, você está impressionado porque eu vou ser crucificado, não importa se eu vou ser crucificado, enforcado, degolado, decapitado, que nem o João Batista, apedrejado, não importa. Não importa sequer se eu vou morrer de morte matada, que é o que vai ser, ou de morte morrida, numa cama, com infecção, não importa. O que importa é como eu vou reagir a este momento. É isso que importa. Você está ficando com a casca da melancia e perdendo a polpa. A casca da fruta é como? Você está preocupado com isso? Porque vai ser vexatório? E era. A crucificação era um método de execução reservado só a criminosos hediondos. Só crime hediondo. Você está preocupado com isso, Pedro? Não. O que importa é como eu vou reagir. Espera e verás. Você vai assistir. Você vai testemunhar. E Pedro testemunhou. Quando ele saca a adaga, o gládio, e corta a orelha do Malcus, o soldado do templo, Jesus abaixa, pega a orelha e põe de volta. Pedro, mete até a espada na bainha, porque quem ferir com a espada vai perecer por ela. Olha como Pedro reagiu à prisão e como Jesus reagiu à prisão. Em momentos inúmeros da minha vida, eu vou estar numa posição de injustiça, porque aquela prisão era injusta. Eu vou estar numa posição de injustiça. Eu vou estar sofrendo uma injustiça. Sendo acusado de algo que eu não fiz, perseguido por alguém que não tem moral para me perseguir. A pergunta não é quem vai me perseguir, como ela vai me condenar, de qual crítica ela vai fazer. Não é esse o problema. O problema é como você vai reagir. Encerramos. Hoje é uma surpresa, hein? Com o mestre Ariano Suassuna. Eu pus até uma imagem aqui de cordel, né? Para fazer referência à cultura armorial, né? Que ele foi o grande divulgador no Recife, né? Como secretário da Cultura. E aí a fala do Ariano Suassuna, ele diz assim, vou até fazer o sotaque, tentar. O meu herói morreu crucificado entre dois ladrões. E é preciso que a gente reafirme esses valores sem medo de sermos considerados arcaicos. O meu herói, e ele faz um comentário em cima da música do Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Ele falou assim, o meu morreu, o meu é mais marginal que os seus. Os seus eram drogados, o meu foi crucificado entre dois ladrões. Ou seja, ele não era, então ele foi vítima de uma grande injustiça. E por isso que ele é meu herói. Aí, ou seja, Jesus era um perdedor. No final da história, Jesus se lascou. E aí, o Ariano Suassuna está dizendo assim, e é preciso a gente reafirmar que esse perdedor do mundo é o seu herói, sem medo de se parecer antiquado, arcaico, porque o que é moderno? O seu herói ser o que ganha sempre, o que lucra sempre, o que cresce, o que prospera, não é assim? Aí vai ter um congresso, né? E aí chama para fazer a palestra. Quem que chama para fazer a palestra? Não! PhD é o Zé Mané. Vai chamar o cara que foi do 0 ao 1 milhão.
O cara que saiu né? Eles montou uma fabriqueta na esquina e hoje está na lista da Forbes. Aí ele que vai fazer a palestra, né? Com aqueles headphones assim, né? Uhul! E eu tocando, né? O Hero da Mariah Carey lá. Com gelo seco, luzes, raio laser, e todo mundo cantando com ele, meu herói, meu herói. Porque o que ele fez? Venceu, prosperou. Ninguém vai chamar o sujeito que tinha um emprego, perdeu o emprego, foi roubar um pacote de carne moída no açougue, foi preso, está algemado, parecendo. Não vai. Vai chamar esse coitado? Não vai. Esse Zé Mané, com perdão aos Josés e aos Manuels, não, mas não vai. Porque a perspectiva do mundo é aquele do salva-te. Quem que é o herói? É quem não sofre com nada, porque ele é tão forte, tão poderoso, que não sofre com nada. Nada o atinge. E aí o Jesus fala para Pedro, Pedro, eu vou ser o seu herói, não porque eu não vou ser crucificado, mas porque eu vou ser crucificado e vou terminar o processo de crucificação perdoando quem me crucificou. Esse é o nosso herói. Um pobretão da Galileia, que morreu que nem bandido, mas que reagiu como um príncipe da paz. Certinho? Então até a semana que vem.